Olá, você sabia que no Brasil 77% dos jovens têm propensão a distúrbios alimentares? O padrão de beleza imposto à nossa sociedade pelo mercado da moda e pelas mídias é um dos principais gatilhos para esse problema. Um dos distúrbios mais conhecidos é a anorexia. E as meninas são as mais afetadas por essa obsessão pela magreza. O Documento Verdade de hoje vai mostrar como a internet influencia no desenvolvimento desse transtorno que mais mata no mundo. Existem até competições para perder peso entre as garotas. De um lado, o sonho de um corpo dentro dos padrões. Do outro, a doença. É uma doença que vai fazendo a pessoa ver tudo distorcido, tanto ela como o mundo. E vai tirando a vontade de viver, de ir nos lugares, sair com seus amigos, porque tudo envolve comida. A anorexia, em particular, até hoje, ainda é o transtorno psiquiátrico que proporcionalmente mais mata, e mata meninas jovens, né, na fase exatamente que elas estão aí aflorando para a vida. No início, elas sempre pensam que estão no controle da situação, mas com o tempo, isso muda. Você entra numa depressão, você entra numa fissura pelo seu corpo, pela sociedade, para você, tá bonita, para as pessoas te elogiarem e você, assim, vê, até que ponto isso vai? Por que você está fazendo isso? Então, assim, eu não tinha mais paixão pela vida, eu não queria mais viver. Basta acessar qualquer rede social que a gente já é bombardeada por milhares de fotos de mulheres com corpos magros, perfeitos, que teoricamente, daquela maneira, é que elas são felizes. Por trás disso, existe um padrão imposto pela sociedade de que, sendo magra, é que a gente vai ser aceita de alguma forma. E com você aconteceu dessa maneira? Você se sentiu pressionada pela sociedade? Talvez não pressionada diretamente, mas é uma coisa que você já cresce sendo vítima desse padrão de beleza. Isabela de Pádua está com 22 anos, mas os conflitos com o corpo dela começaram quando ela ainda tinha apenas 13. Eles pesavam a gente no começo do ano e no final do ano e falavam o peso das meninas na frente de todo mundo. E sempre tinham aquelas que davam risada de quem pesava mais, fazia piada, então era um sofrimento, principalmente para quem pesava mais. Minha autoestima era muito baixa e eu achava que se eu emagrecesse, eu ia me amar, me aceitar, gostar de mim. Tinham dias que eu diminuía o quanto eu estava comendo, então eu comia arroz, feijão, carne, o que eu estava habituada, mas aí eu diminuía a quantidade do arroz, do feijão, até que eu comecei a falar para mim mesma, pelo que eu vi em sites pró-anorexia e bulimia, que arroz e feijão não fazia bem, que só servia para encher o bucho. E eu sempre repetia isso para mim, até que eu parei de comer arroz e feijão e até hoje não consigo, 9 anos depois. Transtorno alimentar são distúrbios que têm como a preocupação principal o foco e a preocupação com comida. Então são pacientes que quando desenvolvem esse tipo de transtorno, eles passam a ter uma relação com a comida diferente das pessoas que normalmente têm uma relação mais saudável, a gente diria, né? E isso começa a ter impacto na vida social, na vida familiar, na profissão da pessoa e principalmente em questões de ordem psicológica. Eu perdia peso e depois acabava engordando. E meu peso ficava oscilando assim até os meus 15 anos, quando eu acho que a anorexia ficou mais forte. E eu fiquei focada em conseguir perder o máximo de peso possível. Foi quando eu comecei a falar, eu não vou comer. Falava para os meus pais, eu não vou comer.
E aí eles me falavam que eu não ia sair da mesa enquanto não comesse. E aí eu ficava 1, 2, 3, 4 horas olhando para o prato de comida e para mim já não era um sacrifício. Eu me sentia vitoriosa porque eu achava que a cada quilo que eu perdesse, mais perto da felicidade eu estaria. O problema é que essa felicidade nunca chegava. Eu não me sentia bem, não me sentia bonita, não gostava do meu corpo e de mim mesma, então eu pensei, meu peso é 45. E eu tinha certeza que esse era meu peso. Eu via tudo de uma forma totalmente distorcida. Médicos falavam pra mim que meu peso ideal não era 45 quilos e eu falava que eles estavam errados. Até então, a gente não conseguia percebia mudanças de comportamento, mas como ela estava na adolescência, isso não nos chamou a atenção como sendo um problema de saúde, né? E sim apenas uma fase de transição, que era a adolescência. Eu tentava fazer a comida sumir do prato, de alguma forma, seja colocando nos bolsos, ou dando para o cachorro, ou enfiando tudo na boca, saindo correndo para cuspir no banheiro, jogando pela janela. É importante tentar identificar esses primeiros sinais. E quais são eles? Mudanças de padrão de comportamento à mesa. Quando ela começa a reagir de uma forma muito ritualística, muito obsessiva, muito controladora em relação à forma de comer, o jeito de preparar a comida, a evitar eventualmente alguns eventos sociais, por exemplo, quando vai ter algum tipo de comida que ela não preparou, que ela não teve acesso à forma, né, de dispor, por exemplo, a mesa, que ela não tem a certeza de quanto de caloria que tem cada alimento, porque ela precisa controlar aquilo de uma forma extremamente rigorosa, sempre são sinais importantes que os pais têm que perceber. As idas ao hospital se tornaram frequentes porque o corpo da Isabela já não funcionava mais como deveria. Depois de alguns anos que tudo isso iniciou, eu já não conseguia mais manter a comida dentro de mim. Eu comia e pouco, muito pouco, e vomitava espontaneamente. A comida não ficava dentro de mim. Então, depois de 10 meses sendo hospitalizada toda semana, eu descobri que o médico, um nutrólogo especializado em transtorno alimentar, ele explicou que o meu corpo estava, para ter energia, para não parar, ele estava consumindo o tecido dos meus órgãos. Foi quando Isabela tentou suicídio que a família percebeu que não se tratava apenas de um comportamento adolescente. A gente começou a perceber uma mudança um pouco mais aguda da Isabela em 2011, quando ela tinha 15 anos, que ela começou a ficar muito isolada no quarto dela. Ela não tinha esse comportamento antes, mas hoje em dia é muito comum os jovens se isolarem porque internet e outras atividades. Então, incomodava o excesso, mas não chamava atenção que era um problema. E aí quando a gente teve consciência do problema, quando ela foi a tentativa de suicídio, né? Eu pessoalmente levei bastante tempo para entender, processar o que está acontecendo. Os dias eles eram muito confusos, era como se fosse sempre a mesma coisa, o mesmo dia. Eu passava 12 horas por dia andando no meu quarto para gastar energia, e quando eu sentia que eu ia desmaiar, porque eu estava num ponto que eu mal conseguia ficar de pé, aí eu ia deitava na cama para não desmaiar no chão. A compulsão por atividade física é um sintoma comum para quem tem anorexia. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, elas fazem isso escondido. Então, com desconhecimento, às vezes, da equipe médica que cuida, da família, dos pais, né? E às vezes a gente só consegue descobrir que isso está acontecendo quando tem um sintoma físico muito importante. Eu comecei a tomar remédios por conta própria,
que nem eram para emagrecer, mas... E eu tomava junto com os meus remédios psiquiátricos, então eu tinha mais remédio no meu corpo do que comida. Eu tomava laxante, tomava diurético, e não era só um laxante, um tipo de laxante. Eu tinha dias que eu chegava a usar cinco métodos laxativos. Tinha dias que eu achava que eu ia morrer, que eu pensava em pedir para ir para o hospital, porque eu passava muito mal. Acelerava o coração, aumentava a pressão, dava uma pressão na cabeça. E eu acho que eu só não tive uma overdose, uma parada cardíaca, porque não era para ser, porque eu tomava uma quantidade absurda. O laxante, ele pode mudar a flora intestinal, né? Ressecar o intestino. Então, você vai gerando uma piora de uma constipação, né? O intestino fica cada vez mais preso, só funciona com o laxante. Durante a nossa conversa, as cicatrizes nos braços da Isabela me chamaram a atenção. É uma forma de extravasar. Seria uma punição? Algumas vezes foi. E como que você se sentia depois? Terrível. Foi depois que perdeu a melhor amiga para a anorexia que Isabela decidiu levar a sério o tratamento. Eu parei e pensei, Isabela, você tem que tomar uma decisão. Ou você vai se salvar, ou você vai se matar, como ela. E eu percebi que eu não queria morrer. Ainda mais com o sofrimento da família dela, que fez de tudo para salvar ela. Todo mundo falava que eu estava magra, falava assim, nossa, você tá magra até demais. E eu não me via desse jeito. Então, eu já estava fazendo coisas além, né, para emagrecer. E aí isso começou a me incomodar, porque eu já não saía mais de casa, eu não queria mais comer, comecei a fazer todos os tipos de dieta, eu já estava triste com o meu corpo e não me sentia bem em nenhuma roupa. E todo mundo estava, mas tá magra, e eu não me via desse jeito. Letícia chegava a desmaiar na escola por causa da falta de comida e tentava esconder o verdadeiro problema. É cólica, tô com cólica, eu desmaio de cólica. E eu sempre desmaiava. Até o dia que eu desmaiei, eu não acordava. Não acordava por nada. E aí me levaram para o hospital às pressas e eu tive que ficar tomando soro por um tempo lá. Quanto tempo você ficou internada? Fiquei um mês, assim, no hospital. A primeira internação até fez com que a Letícia voltasse a comer, mas não foi o suficiente para curar a mente dela. Eu falei assim, bom, eu vou me recuperar da anorexia, eu vou comer de tudo, mas eu vou vomitar. Então, eu continuei vomitando. Então, assim, nesse período, eu nunca me recuperei, de verdade. Você se enganava? Eu me enganava. A jovem finalmente se viu no corpo que ela sempre sonhou, mas isso só aconteceu quando ela já estava internada e muito doente. Que eu era, tipo assim, eu tinha ossos aqui, tudo, eu era assim, um puro osso. E eu achava a coisa mais linda do mundo. Tirava foto, eu me exibia, tipo, postava pras meninas, né? A jovem, ela não pode olhar a comida como uma coisa ruim, como para emagrecer eu não posso comer. Não, para emagrecer você precisa comer e precisa comer de forma adequada. Sabendo disso, Letícia decidiu emagrecer de forma saudável e procurou uma nutricionista. Mas o processo lento de perda de peso desmotivou a jovem e ela começou a tomar remédios. Só que esse remédio, eu emagreci realmente 10 quilos. Só que eu falo que eu de brinde ganhei uma depressão profunda. E assim, essa depressão ela acabou comigo, ela me deixou de cama. Eu já não gostava do meu corpo, passei a odiar, eu passei a enxergar todos os efeitos possíveis de mim. Eu não me amava mais, eu não me aceitava. Eu era, tipo, eu falo assim, eu era uma morta-viva, sabe? Eu só fazia o que eu tinha que fazer, tipo, de obrigação, mas assim, eu não tinha amor pela vida, eu não tinha paixão por viver.
Letícia queria ser modelo, queria ser igual às meninas que via nas fotos e na TV. E ela foi em busca desse sonho. Eu falei assim, agora eu posso ir numa agência, ser modelo, que aí, quem sabe, isso, né, não dá um up na minha autoestima. Tipo, eu vou tirar fotos, eu vou... Nossa, as pessoas... Vai ser muito legal. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, então, tipo assim, não tinha meio que no que eu trabalhava. Assim, eu trabalho como modelo, né, pra, tipo, um hobby. E eu fui numa agência em São Paulo, e eu cheguei lá, e tipo assim, nossa, toda, tipo, que sonho, que legal, tipo, tô aqui. E aí, na agência, foi dito que eu tava gorda. Você pensou em tirar sua vida? Sim. É muito triste falar disso. Não tem sentido. Então, assim, sabe, eu pensei várias vezes, eu cheguei a escrever carta, eu pensei já em me jogar da janela, já me mutilei, já, assim, tentei. Cheguei. Porque, assim, eu não aguentava mais. Foi uma coisa que, assim, me consumia. Eu falo que são fantasmas que ficam o tempo todo na sua cabeça. Falando que você é feia, que você é gorda, que você tem que emagrecer, que você é isso, você é aquilo. É uma cobrança. Hoje eu me ajudo. Então, se eu venho alguma coisa na minha cabeça, tipo assim, tá gorda, não sei o que, eu falo, não, eu não tô. Você não é suficiente? Sim, eu sou. Então, você olhar no espelho e você ver o que você é, o que você faz, que você é uma pessoa incrível. E não existe ninguém igual a você é única. Mulheres altas e muito magras. É isso que a gente já está acostumado a ver nas capas de revistas e também nas passarelas. Isso porque a moda ainda dita um padrão de corpo que essas modelos precisam seguir. Só que tem uma agência aqui em São Paulo que se preocupa com a saúde dessas meninas e por isso mantém até uma nutricionista na casa das modelos para poder conseguir manter um padrão de saúde delas. E a gente invadiu aqui a cozinha dessa casa de modelos. Eu tô com a nutricionista aqui do meu lado, que é a Luana, e ela vai falar um pouco pra gente como é que funciona essa rotina. Aqui em volta da gente tem bastante fruta, tem muita coisa saudável para poder manter uma rotina alimentar saudável, é isso? É isso mesmo. A nossa agência tem toda uma preocupação de manter uma assessoria, um suporte completo para as nossas modelos. A Luana visita a casa 2 vezes na semana para conferir a adaptação das meninas à alimentação mais saudável. E eu faço um acompanhamento 2 vezes por semana com essas meninas aqui na casa, dando todo o suporte, desde a parte emocional, né? A parte alimentar, é claro, desde cozinhar, estar juntas e fazer até grupos de apoio, para que elas se sintam acolhidas de certa maneira, mesmo longe de casa. A gente fica muito atento, né, a qualquer sintoma de anormalidade, né? Isso, a gente tem a nutricionista que ela frequenta a casa 2 vezes na semana e muitas vezes ela até cria uma intimidade, né? Então, quando a gente sente algum alerta, a gente já começa a desenvolver estratégias para se aproximar da modelo, para sentir o que está acontecendo. O cardápio das meninas é sempre bem balanceado, com frutas, vegetais e proteínas. Na cozinha, Heloísa preparava o jantar dela daquele dia. Uma salada verde com cenoura, tomate, ovo cozido e sementes. Prato que até ano passado ela jamais comeria. Eu não comia nada de saudável. Comia ovo, uma salada nunca. Fui aprender a comer ano passado quando eu vim morar aqui. Descobri novos alimentos e me apaixonei e minha agência também deu todo o apoio. A gente tem acompanhamento com a nutricionista e a gente também pratica esportes, né? Hoje, conta-se mais com a questão de personalidade da modelo do que realmente, tipo assim, se a menina tá na medida, não tá na medida, sabe? Depende muito como a menina como ela é o desenvolvimento dela. Além de abrir os olhos para as personalidades das modelos, o mercado da moda está começando a despertar para o mundo plus size. Cerca de 120 milhões de brasileiros usam roupas a partir do manequim 46. Apesar de ter tido investimento nesse mercado plus size, as roupas voltadas para esse nicho de pessoas que estão acima do padrão imposto pela mídia
ainda são muito pequenos. De acordo com a Associação Brasileira de Plus Size, é cerca de 5% do mercado de moda varejo no Brasil. Mas algumas pessoas estão vindo na contramão. É o caso da Natália Piovisani, que é formada em moda há 8 anos. Desde então, ela tem um ateliê que também faz peças para o mercado plus size. Mas por que esse seu interesse, Natália? Por que você começou a se dedicar a esse nicho de mercado? Eu sempre fiz sob medida e eu percebi a necessidade do mercado quando eu fiz o meu primeiro macacão masculino. Quando eu estava no primeiro, segundo ano de faculdade, eu era, entre aspas, gorda. E eu sempre tive essa preocupação, não, porque eu não me encaixo. O mundo da moda sempre foi muito excludente, né? Graças a Deus isso está mudando, que existem estilistas famosos que estão colocando modelos plus size na passarela justamente para quebrar esse padrão. Júlio é um dos clientes da Natália, que desde a adolescência sofria com o preconceito dos colegas. Eu sofria muito, porque eu era, assim, o gordo da sala de aula, diferenciado, que vestia a mesma roupa todo dia, porque não tinha uma limitação, não tinha uma variação de roupa para estar se descolando e sendo o popular. E também por causa da aparência, as pessoas preferem a pessoa que tem a aparência magra, né? As pessoas, elas são diferentes, os tipos de corpos são diferentes e não dá pra você colocar um padrão para todo mundo. Se todo mundo é diferente, como que você vai colocar um padrão de beleza? Eu acho que transtorno alimentar é uma coisa que deve ser falada, né? A gente tem que falar sim sobre esse assunto, a gente tem que alertar as pessoas, porque uma vez eu vi uma frase que ela é assim: nem toda dieta termina com um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa numa dieta.